Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 14 de Tammuz, do ano 5783. É o dia 3 de julho de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana estamos na Parashá Pinhas. Nós estamos hoje no segundo dia da semana, o segundo dia para o Shabat, e, portanto, nós estamos aí, então, na nossa segunda leitura da nossa Parashá da semana. Estamos no capítulo 26 de Números, a partir do versículo 5 até o versículo 51, que é a nossa leitura de hoje, onde nós teremos aí o resultado do censo, né? O censo que foi feito depois da praga que assolou o povo, né? E vem aí novamente a contagem de Deus, né? E sobre a contagem de Deus nós já temos aí a palavra ensinada outrora, em que como um bom pastor, né? Como diz o Salmo 23, Rashem Roi, o Eterno é o meu pastor e nada me faltará, não é isto? Então, como um bom pastor, que quando o rebanho é atacado por lobos, né? Depois que ele consegue afugentar os lobos, então o bom pastor ele faz de fato a contagem do rebanho para poder, sem sombra de dúvida, saber se houve baixas ou quantas baixas aconteceram, quantas ovelhas sobreviveram e assim sucessivamente. E ele conta o rebanho porque ele ama o rebanho e ele sente a dor, né? Ele sente a dor da perda daquelas ovelhas que foram atacadas, né? E perderam as suas vidas por causa do lobo, né? Então, os nossos mestres falam que Hashem, né? Na sua infinita graça, Hashem, ele sempre está contando o seu povo porque ele não quer perder ninguém. E quando se perde alguém, ele acaba ficando entristecido com isto, né? Então nós vamos ver aí o resultado do censo, vamos ver aí o que nos traz de novidade sobre a questão desse pensamento e a novidade que nós temos dentro do censo, né? De repente, nós vamos ver aí que tem uma contagem dentro do censo que nos fala sobre os filhos de Korah, né? Os filhos de Korah vão aparecer aqui no censo. O que será que aconteceu para que eles pudessem aparecer aqui, né? Os filhos de Korah, junto com Korah, Datan e Avirã, foram engolidos, né, pela terra por causa da sua rebelião contra Moshe, Aharão e contra Deus, né? Mas aqui no censo eles vão aparecer. Vamos ver por que ele aparece nessa história aí, não é verdade? E também nós vamos trazer aqui para os amados uma reflexão, né, sobre sheker, né, não é shekel, né, que é o dinheiro, né, judaico, é sheker e emet. Emet praticamente todo mundo se lembra, né? Emet, falamos isso toda vez que fazemos o Shema 2 vezes ao dia, né? Emet, né, que Hashem é o nosso Deus verdadeiro. Então, Emet, verdade, Sheker, mentira. Vamos ver essa questão aí, o que o Pirkei Avot, né, o Pirkei Avot traz para nós, a ética do Sinai, né, a sabedoria dos nossos mestres, né, sobre a questão de Sheker, né, os ensinamentos dos sábios do Talmud, né, a ética do Sinai, o Pirkei Avot, né? O que nos fala sobre exatamente nessa questão sobre mentira e verdade, né? Algo que nós precisamos saber, aprender, rever, para podermos realmente guardar bem o ensinamento, né? Sobre mentira e verdade, ok? E depois nós vamos ter aí a nossa palavra, né? Da nossa aliá de hoje sobre Pinhas, também fatos importantíssimos e novos aí para o nosso aprendizado, e a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, trazendo para nós
sem sombra de dúvidas, a questão sobre o poder de pensar no arrependimento, né? O poder de pensar sobre a techuvá, ok? Baruch Hashem. Então, assim que a Edna puder nos auxiliar, vai estar nos auxiliando para trazer sobre mentira e verdade, né? Então vejam bem, primeiro vamos para a reflexão do Pirkei Avot, o que nos fala sobre essa questão de mentira e verdade. Lembremos que o mundo em si é uma mentira, nós já aprendemos isso também, porque o mundo que aí está não é o mundo real. Devido à desobediência desde o princípio, depois que Adão e Havá, né, pecaram, então o mundo criou quelipotes, né? As quelipotes, que são as cascas, elas acabaram obstruindo a visão real do mundo da criação. Porque a criação, no princípio, nós vimos lá em Bereshit, tudo é muito bom. Deus viu que tudo era muito bom na conclusão da criação. Ou seja, o propósito de Deus, o projeto de Deus é fazer com que, de fato, né, o mundo seja sua moradia. E esse foi o princípio da criação. Mas com a rebelião, a desobediência, o pecado, isso trouxe quelipote, cascas, que encobriu o Gan Éden e também encobriu o mundo que Deus criou perfeito, ok? Então, o mundo que aí está é uma mentira. Precisa da redenção final com o justo Mashiach, para que as cascas sejam tiradas e o mundo possa se revelar o que ele realmente é, uma moradia para Deus. Por isso, quando nós exercemos a nossa tarefa suprema, que é trazer mais luz, mais presença divina para este mundo inferior, nós estamos quebrando as quelipote. Nós estamos quebrando essas cascas, né? Então nós estamos fazendo esse trabalho ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, né? Então vamos ver essa questão de mentira e verdade, né? Para que a gente possa entender de fato esta realidade. A gente conhece aquele velho ditado que diz assim: a mentira tem perna curta, né? E a verdade, ela sempre prevalece, né? Então nós vamos mostrar para vocês as palavras no hebraico de mentira e verdade. Vamos dar uma explanaçãozinha rapidinha diante da imagem e depois nós vamos para o texto dos sábios do Talmud, o Pirkei Avot. O que ele nos fala aqui, né? Nós estamos no livro capítulo 1, na Mishnah número 1, né? Na página 19, né? A ética dos pais, ok? Sinai. Porque a ética dos pais, a ética dos sinais, etc e tal, ok? Então a nossa querida Edna vai pegar lá na ponta do lencinha. Vamos lá, vamos ver. Vamos mudar a imagem para verem aí. Então aqui nós vamos mostrar para vocês o quê? A primeira palavra, né? Chega mais para frente um pouquinho, só um pouquinho. aí. A primeira palavra que nós temos aqui é mentira. A segunda palavra, verdade. No hebraico, nós temos aqui o Shin, Kaf e Resh. Então aqui nós temos Sheker, Sheker. Então nós temos Shin, Kaf e Resh. Aí embaixo nós temos verdade, Emet, o Aleph, o Men e o Tet. Emet, ok? Então, a diferença no hebraico. Vejam a linha vermelha. Na linha vermelha você observa que o pé ou os pés das letras não são iguais. Então, Shin
é totalmente ondulada, não tem firmeza em si. Kaf tem uma perna comprida e uma perna curta, é manco. E o Resh tem uma perna curta, por isso que a mentira tem perna curta, tanto de Resh como de Kaf, ok? Então, o que acontece aqui? Estas letras, elas não conseguem permanecer em pé. O Shin vai ondular para lá e para cá, que nem um João Bobo. O Kaf, ele vai pender para um lado, vai cair. E o Resh, com uma perna só, não consegue se sustentar. Então, a mentira tem perna curta, sim. Tá aqui, sheker, certo? Mentira. A mentira tem perna curta. Agora, vendo verdade, nós temos aí o Aleph, o Men e o Tet. E nós temos aqui o Aleph, veja a linha vermelha. O Aleph, ele tem 2 pés muito fortes e eles estão em igualdades, na mesma dimensão. Temos aqui Men, que tem um pé largo, firme, e outro, na mesma dimensão, um pé firme. E o Tet tem uma perna larga, ou seja, verdade, ela sempre vai prevalecer, ela sempre permanece em pé, e a mentira, ela cai por terra. Então aí nós temos a diferença de sheker, mentira, e emet, verdade. Ok? Facinho de entender, não é verdade? Então é isso daí. Grato, dona Edna. Você entendeu agora por que mentira tem perna curta? Mentira tem perna curta, não se preocupe não. Como que você diferencia uma pessoa que está defendendo mentira e uma que está defendendo verdade? Aquela pessoa que defende a verdade, ele não fica perdendo tempo. Ele dá o seu recadinho, calmamente, tranquilamente, acabou. Mas aquele que está na mentira, e ele sabe que está na mentira, ele esbraveja, ele gesticula, ele é um fanfarrão, é uma pessoa fanfarrão. Então ele quer impor a sua mentira aos gritos, com questões sem lógica, sem fundamento. E sempre colocando, muitas vezes, até mesmo em dúvida, a própria Torá. Então, por aí você tira a diferença de quem está na verdade e quem está na mentira. Quem está na verdade está tranquilo. Não importa as afrontas que ele sofre, xingamentos, afrontas, desaforos e companhia limitada. Ele está tranquilo, porque ele está firmado em emet, onde a verdade permanece. Enquanto que aquele que está na mentira, que tem perna curta, não consegue se sustentar por si só vai esbravejar. E aí, meu filho, não perca tempo, né? Vamos trazer mais luz, mais presença divina para o nosso mundo, porque os dias de Mashiach estão aí, para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Vê amém. Ok? O Antônio Márcio Braga Silva, né, o emissário querido lá de Pádua, Rio de Janeiro, está por aí. Baruch Hashem, Antônio Márcio, é sempre uma grata satisfação vê-lo por aqui, né? O nosso mestre conhecedor muito profundo das coisas da Torá, Mishnah, né, Talmud e os ensinamentos aí. Baruch Hashem, ok? Então vejam mais alguma coisa aqui, amados, que nós temos sobre isso. Os nossos sábios observam que a mentira de fato não tem pés, e a verdade sim. A verdade pode dar a uma pessoa uma base firme e estabilidade. A verdade pode dar essa estabilidade à medida que nós vamos prosseguindo na verdade no nosso dia a dia. Com a verdade, uma pessoa pode pôr-se de pé e enfrentar o mundo inteiro. É interessante que as letras hebraicas das palavras sheker, mentira, né, e emet, verdade,
confirmam exatamente o que nós acabamos de mostrar para você aqui. Então o sheker, ele tem 3 letras, o shin, que tem a maior parte do peso do lado de cima, porque as pernas ficam para cima, então você vê por aí que a mentira tem ponta cabeça, a mentira é de ponta cabeça, né? O kaf, que só tem uma perna bem delgada, que é aquela perna mais comprida, é a curta, não consegue subsistir por si mesmo. E o resh, que tem um pé pequeno, por isso a mentira tem perna curta, ok? E nenhuma dessas 3 letras consegue subsistir por si mesma. Elas não conseguem ficar em pé. Enquanto que as letras de Emet, nós temos o Aleph, que tem os 2 pés maciços, o Mem tem uma perna larga e ainda uma linha de equilíbrio, e o Tav tem 2 pés, né? E mais ainda, esses componentes de Emet ficam distantes um dos outros no alfabeto hebraico, no alfabeto Beit, Aleph Beit, né? O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, enquanto que o Mem fica no meio do alfabeto hebraico e o Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Ou seja, mesmo separados, distantes, né, Emet, mesmo separados e distantes as 3 letras, elas subsistem em qualquer lugar, em qualquer tempo e em qualquer época. Ou seja, isso significa que a verdade, ela sempre prevaleceu, ela prevalece e sempre prevalecerá sobre a mentira. Não dê ouvidos à mentira. Não acredite na mentira. Não se deixe dominar pela mentira. Não perca tempo discutindo com quem está na mentira. Dá o teu recado, Emet, e pronto. Não entre em conversa, em discussão, discussões bobas ou coisas semelhantes. Acabou. Você não está aqui para convencer ninguém o que é verdade. Você está aqui para viver a verdade, anunciar a verdade. Quem der brecha no seu coração, na sua mente, na sua alma para a verdade, vai somar contigo na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Por isso, sheker, mentira, entra e sempre entrará em colapso. Pode observar que a mentira, ela sempre colapsou. Ela nunca permaneceu. A verdade não, ela vem desde os tempos antigos. Pá, 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 pá. E está aí. Se hoje nós falamos de Torá, porque Torá é Emet, é verdade. E não tem, por mais que queiram tentar contradizer a Torá, ela continua Emet. Através dos tempos, séculos, milênios, continua uma verdade. Exatamente porque a verdade, ela suporta o tempo, ela subsiste a todos os intempéries do mundo, toda e qualquer adversidade através da sua história, a verdade, ela sempre prevaleceu e prevalecerá. Por isso, os nossos mestres dizem, supram as crianças com a verdade. Ensinem-lhes a Torá, deem-lhes uma razão para viver e lhes terão dado uma base sobre a qual saberão manter-se firmes. Formai muitos discípulos. A educação básica das crianças é fundamental para que a verdade continue prevalecendo através do tempo, né? Mas infelizmente, muitos adultos, né, com a sua ignorância, né, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam defendendo o seu sheker, a sua mentira, esquecem dos seus próprios filhos, que poderão, infelizmente, entrar numa decadência moral, ética e espiritual, por causa da burrice dos seus pais, por causa da burrice dos seus pais, que querem ficar na teimosia de defender mentiras que não podem subsistir.
Ok? Baruch Hashem. O nosso Shalom Shalom vai para Carla Farias, de Vila Velha. Vila Nueva, na Guatemala. É a nossa visitante internacional aqui. Carla Farias, Vila Nueva, Guatemala. O George Kovac, São Paulo, capital. O Arnaldo Silva, Piauí. O Weber Alves Braga, de Goiânia, Goiás. O Fábio Rasweiler, a Núbia Rejane da Conceição Branca, de Brasília. A Regiane Santos, de Coimbra. Eu esqueci de anotar aqui qual é o estado de Coimbra. O Daniel Sarmento, de Recife, Pernambuco. Ao Zair Leal, de Feira de Santana, Bahia. A Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, São Paulo. O Luiz Roberto Frigato Bozo, daqui de Pirajuí, a nossa cidade natal. O Hugo Gilberti, Rio de Janeiro. Danúbia Araújo, Pedro Reis Silva, São Carlos, interior de São Paulo. O Birajara de Souza Silva. O Cláudio Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal. O Jesse Costa, o Claudemir Messias, de Goiânia, Goiás. O Rogério Cassolato, São José do Rio Preto, São Paulo. Miriam Oliveira Vidal, Serra do Mel, Rio Grande do Norte. Daiane Lima. Lilian Denarelli. Desculpa aí, gente. A Paula Tomé, de Fortaleza, Ceará. O casal Maristela Correia e Ronaldo, de Raul Soares, Minas Gerais. Neide Vilas Boas da Silveira Inácio, Mauá, São Paulo, Grande São Paulo. O Euler Gabriel. O casal Aninha Marinho e Rogério Augusto, né, de Uberlândia, Minas Gerais. Wanda Ikegami, Adriana Neres, o Francisco Chaves. O Birajara Silva Gilberto Augusto, de São Miguel dos Campos, Alagoas. A Manuelita Santos Lemos. O Ayrton Freitas, Manaus, Amazonas. O Dr. Wellington Alves, de Bauru, né, originário aqui de Pirajuí também. E também a visita internacional de Dani Petersen, da cidade de Olbæk, né, Olbæk, alguma coisa assim, né, na Dinamarca também. As nossas saudações aí, né? A Malu, Distrito Federal, que está por aí. A Luciana Rodrigues, de Marília. A Roseli Carvalho, lá de Santa Catarina. Quem mais está por aí? A Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco. A Marli Stael Vitória, Espírito Santo, né, que também está por aí. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. A Ângela Rodrigues e o marido Arlan, né? Quem mais está por aqui? A Manuelita Santos, acabamos de falar. Temos aqui também a Tesca Matos, né, e família, lá da cidade de Eusébio, Ceará, Baruch Hashem. Ok? Vamos em frente? Então vamos em frente. A nossa paraxá da semana, Pinhas, hoje nós estamos no segundo dia e nós temos aí capítulo 26, verso 5 até o 51 de Números, né, para a nossa reflexão de hoje. Mas antes a gente precisa completar um dado que nós deixamos passar em branco, né, da paraxá passada de Balaque, que é importante nós sabermos, porque tem conexão com Pinhas, ok? Lembram que lá no capítulo 25, né, no verso 5, Moshe, devido ao pecado de Zimri com a princesa Cozbi, né? Então Moshe disse aos 88.600 juízes de Israel: cada um de vocês matará 2 homens que se apegaram em Baal Peor, da tribo de Shimon, ok? Que fizeram o pecado da prostituição e idolatria, né? E então
dessa forma aí, então foi feito a palavra, vamos dizer assim, a sentença de Moshe, que os 88.600 juízes de Israel iriam matar 2 homens, cada um iria matar 2 homens que pecaram em Baal Peor, idolatria e prostituição, ok? Então, depois nós chegamos aqui no final, quando Pinhas, ele toma a atitude, né, com referência ao casal que estava se promiscuindo praticamente em público, né, diante de todo o acampamento, né, de todo o acampamento de Israel, certo? E aí, então, nesse sentido, ele cessou uma praga que fala que, no capítulo 25, verso 9, morreu um total de 24.000 na praga. Só que aí tem um dado interessante que nós deixamos passar, né, desapercebido, que é o quê? Os 88.600 juízes de Israel, que Moshe disse a eles, né? Cada um vai matar 2 que pecaram em Baal Peor, ok? Então, dentro desse aspecto, o que nós temos aqui? Então, nós temos 88.600 juízes. Se cada um matou 2 que pecaram em Baal Peor, então nós multiplicamos 88.600 por 2. Nós vamos ter 177.200 mortos pelos juízes. Somando 177 com 24.000 que morreram da praga, então o que nós vamos ter? Na realidade, não foram simplesmente 24.000 que morreram por causa da idolatria e da prostituição. Na realidade, morreram 201.200 homens da tribo de Shimon. Olha só o dano que causou o príncipe de Shimon. Vejam bem o conselho nefasto de Bilã para com Balaque, onde ele usou as moças moabitas e midianitas, principalmente, para poderem seduzir os homens e fazê-los realmente cometerem o pecado da idolatria e da prostituição. Resultou em 201.200 mortos. Então, por aí, amados, nós vemos realmente, né, a idolatria e a prostituição, o dano que causa no ser humano. E é onde que nós precisamos tomar cuidado com o nosso dia a dia na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, já dado esses dados aqui, né, para a gente poder ver a realidade mais profundamente dos fatos, né, da idolatria e da prostituição que levou os homens da tribo de Shimon a pecarem, ok? A nossa aliada de hoje, capítulo 26, versos 5 a 51, nós temos aí o resultado do censo, né? Então, aí as tribos de Israel são contadas, né? Como já falamos aí sobre a questão do ponto de vista do Salmo 23, o bom pastor contando o seu rebanho que teve um ataque, né, dos lobos, por assim dizer, ok? Então, quando nós chegamos no fim do censo, né, lá no versículo 51 do capítulo 26, então nós temos lá, né, e o número total dos filhos de Israel contados foi de 601.730 homens, né? Lembrando que aqui é uma contagem em que realmente nos traz tribo por tribo. E o interessante é que nós temos aqui 2 fatos que nos chamam a atenção. Eu vou falar do segundo para depois falar do primeiro. O segundo nós encontramos no versículo 46, no capítulo 26, verso 46, onde está escrito, né? O nome da filha de Asher era Sarah, né?
e estas eram as famílias dos descendentes de Asher. Seu número total era 53.400. Né? Então é interessante de nós vermos aqui que a filha de Asher, Sarah, ela foi mencionada. E qual que é a história de Sarah? Foi aquela que cantou para o avô Yaakov que o meu tio Iosef está vivo no Egito e governa o Egito. Lembro que os irmãos pediram para Asher falar para sua filha, cantar para Yaakov, para preparar o coração dele para a grande notícia que Iosef estava vivo. Né? Então, nesse sentido, fez com que, de fato, Sarah, ela permaneceu realmente por memória eterna o grande feito que ela fez, porque ela trouxe uma grande alegria, um grande refrigério para um tzadik, no caso, Yaakov, o seu avô, ok? O outro fato que nós temos aqui dentro da contagem do Homer, né? Deixa eu ver onde está. Tá aqui. Deixar no jeito aqui o livro de Salmos que nós vamos usar daqui a pouco. Quando nós iniciamos a nossa segunda aliá, né, o resultado do censo, então começa com o censo exatamente com Reuven, o primogênito de Israel, né? Então fala aí, Reuven era o primogênito de Israel, os descendentes de Reuven eram as famílias, né, de Hanohi, né, descendentes de Hanor. Depois fala da família de Palui, descendentes de Falo, a família Retseroni, descendentes de Retseron, a família Carmi, descendentes de Carmi. E estas eram as famílias reuvenitas, que totalizavam 43.730. Os filhos de Palu eram Eliabe, os filhos de Eliabe eram Nemuel, Datã e Avirã. Esses eram os mesmos, Datã e Avirã, que foram os delegados comunais do grupo de Corá, que incitou o povo contra Moshe e Aharon, e incitando desta forma contra Deus. Mas a terra abriu sua boca e engoliu juntamente com Corá, quando o grupo morreu e quando o fogo destruiu os outros 250 homens. Assim, eles se tornaram o sinal do direito dos descendentes de Arão ao sacerdócio. Os filhos de Corá, no entanto, não morreram. É o versículo 11 do capítulo 26, né? Então, o que nós temos aí? Os filhos de Corá aparecem aqui no censo. E a Torá diz, os filhos de Corá não morreram. Mas como? A terra abriu a boca e engoliu todos. Então é isso que nós vamos ver agora, o que o Talmud e a Mishnah traz para nós, ok? Então vejam bem, primeiramente, o que aconteceu com os filhos de Corá? Rashi, ele diz assim, eles foram os primeiros a se envolverem na conspiração, mas durante a disputa, eles tiveram pensamentos de techuvá, de arrependimento, de retorno a Deus para o genuíno e verdadeiro arrependimento. E isso eles fizeram em seus corações. Assim, uma área protegida e elevada foi separada para eles no Guerrinom, o purgatório subterrâneo, e eles ficaram lá no lugar mais seguro, né, mais acima, separado do fundo do Guerrinom. Rashi fala sobre isso. O outro comentarista, Gur Aryeh, ele diz assim, como eles somente refletiram a techuvá em seus corações e não fizeram uma techuvá completa que requer confissão verbal, eles ainda foram punidos e engolidos pela terra, mas devido à sua techuvá parcial, eles não perderam as suas vidas. Então, para o comentarista Gur Aryeh, fala que só a techuvá parcial dos filhos de Corá guardou-os realmente das profundezas do Guerrinom. E Deus preparou um terreno mais elevado, por assim dizer, numa linguagem humana para entendermos,
um lugar mais elevado do fundo do Guerrinom, e as suas vidas foram preservadas. Foram punidos, porque eles foram engolidos pela terra, ficaram numa parte do Guerrinom até o momento adequado. E o momento adequado nós vamos ver já já qual é este momento adequado para que eles pudessem voltar à superfície da terra, ok? Outro comentarista, Nahalat Yaakov, ele diz assim: como poderiam os filhos de Cora ainda estar no Guerrinão subterrâneo? Porque há um outro comentarista que diz que eles ainda estão nesse Guerrinão, né? Então, o Nahalat Yaakov, ele vem e esclarece: como poderia ainda os filhos de Cora estarem no Guerrinão subterrâneo? Rashi escreve claramente que Cora viu profeticamente que uma corrente de notáveis pessoas descenderia dele, entre eles Samuel, os 24 anciãos levitas no templo, né? Como está lá no capítulo 16, verso 7, dentro desse sentido. Fica claro, então, que os filhos de Cora, em um certo momento, saíram do Guerrinão e tiveram filhos. E tanto é que nós temos vários salmos que são salmos dos filhos de Cora, por exemplo. Entendeu? Então, nós temos esse detalhe aqui que traz para nós esses comentaristas. Rashi, Gur Aryeh e Nahalat Yaakov, ok? Ainda dentro desse aspecto, né, Rashi, ele esclarece quando os filhos de Cora foram libertos do Guerrinom. Então, qual é o momento em que eles puderam realmente sair do Guerrinom? Ou o seu destino está registrado aqui, justamente na descendência de Reuven. Então, os filhos de Cora, eles entram na descendência da tribo de Reuven. Então, vamos dizer assim, de uma certa forma, acabam sendo adotados pela tribo de Reuven, ok? Então, a Parashá de Cora, nós aprendemos sobre o destino dos filhos de Cora. Eles desceram vivos à sepultura, com seus pais e tudo que lhe pertenciam. E a terra cobriu eles e se perderam da congregação. Então, à primeira vista, segundo os comentários de Rashi aqui, que nos fala, depois de ler que eles desceram vivos à sepultura, a afirmação de que eles se perderam da congregação parece supérflua. Entretanto, quando nós lemos na nossa Parashá que os filhos de Cora não morreram, então nós podemos apreciar um retrospecto que com as palavras eles se perderam da congregação. Então a Torá estava de fato fixando um limite de tempo em sua sentença no Guerrinom. Então foi uma forma de expressão que Deus usou na Torá, que os filhos de Cora, eles tinham um tempo de punição no Guerrinom. Ou seja, que os filhos de Cora se perderam somente desta congregação, ou seja, da congregação do povo judeu que vivia na sua época, nos dias de Cora. Mas quando a congregação passasse, os filhos de Cora seriam libertados, né? Ou seja, então, o povo de Israel não estava ali, mas por que fala aqui os comentários de Rashi, né? Fala exatamente que a congregação dos filhos de Cora passou. Como passou se eles estão ali às portas para entrar na terra prometida? Vamos ver o que se refere a isso, a essa congregação que passou. Assim, então, a Parashá Cora, ninguém sabia que os filhos de Cora não morreram na Parashá de Cora, né? Então, porque eles ainda estavam debaixo da terra. Mas quando o censo foi realizado, nesta Parashá que nós estamos, depois que todos destinados a morrer no deserto já haviam perecido, conforme consta no capítulo 20, verso 2 de Bamidbar. Ou seja, a geração do deserto, os 600 mil homens que foram contados ao sair do Egito. Quando passou esta geração, desses 600 mil, então o tempo
da punição dos filhos de Cora se cumpriu. E eles puderam realmente reaparecer, certo? Serem contados entre os descendentes de Reuven, e eles puderam ter filhos, puderam ter pessoas nobres, entre elas Shemuel, né? Os anciãos, e também os filhos de Cora escreveram vários salmos que estão registrados aí no livro de Salmos, ok? Então, desta forma, né, os filhos de Cora foram libertados do Guerrinom. Portanto, tornou-se de conhecimento público que os filhos de Cora não morreram. Assim, este fato foi registrado agora nesta Parashá Pinhas e nesse momento do censo. O que demonstra isso? Qual é a mensagem fundamental, central dessa questão dos filhos de Cora não terem padecido totalmente no Guerrinom, mas tiveram um período de punição e depois retornaram à vida aqui no mundo exterior. Então, Rashi, ele traz para nós respondendo da seguinte forma: isso demonstra o poder da Teshuvá. Mesmo uma Teshuvá incompleta foi suficiente para salvar os instigadores da rebelião de Cora. Então aqui os filhos de Cora, eles realmente ficaram com uma reflexão em seus corações sobre a Teshuvá, o arrependimento. Eles viram que eles não poderiam ter aderido à rebelião do seu pai. E eles se arrependeram disso daí. Só que eles não puderam, eles não verbalizaram. Mas em seus corações houve a Teshuvá, mesmo que parcial, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, porque eles não verbalizaram, então por isso considerado parcial, né? Então, mesmo assim, o poder da Teshuvá preservou a vida dos filhos de Cora, e eles não foram para as profundezas do abismo do Guerrinom, mas foram punidos, ficaram esse período lá, assim que cessou toda a geração do deserto, os 600 mil homens, a contar dos 20 anos aos 60 anos. Então, nesse momento em que é feito o censo, né? Depois da rebelião de Zimri com Cosibi, né? Então a contagem aqui é o momento dos filhos de Cora realmente vir à vida novamente, ser mostrado publicamente que eles não morreram, porque eles fizeram uma Teshuvá. E isso mostra o poder da Teshuvá. Por isso, amados, nós não podemos perder a oportunidade que o Eterno nos concede de Teshuvá. O retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Aí na sequência vem as preces diárias, na sequência vem o estudo da Torá, seus mandamentos, vem as 7 leis de Noah e as suas ramificações e a Teshuvá, certo? Começa, aliás, e a Tzedaká, começa com Teshuvá e termina com Tzedaká, porque forma um ciclo completo. A Teshuvá leva realmente a uma Tzedaká verdadeira, né, genuína, em todos os seus níveis, para todas as questões nobres, realmente, da nossa vida e da nossa lida aí. Um fator importante que nós temos aqui também para refletirmos, segundo os pensamentos do Hassidismo, os nossos mestres do Hassidismo, eles trazem para nós exatamente o que foi comentado na aliá passada, sobre a questão de Pinhas e Yosef. Que coloca realmente Pinhas e Yosef no mesmo potencial na sua história do povo judaico, ok? Então vamos ver o que o pensamento racídico traz para nós sobre essa questão aí. O Zohar, o livro do Esplendor, ensina que a letra Yud foi acrescentada ao nome de Pinhas e a letra Rei foi acrescentada no nome de Yosef. Então nós temos isto onde? Salmo 81, verso 6.
Então vamos ver aqui o Salmo 81 e o verso 6, né? Onde nós temos aqui Iosif, né? Tem o seu nome acrescentado. Na Torá, nós temos aí Pinhas, onde tem realmente o próprio nome dele, tem o Yud, né? Pinhas, que é acrescentado do Yud, né? Que é o PI, né? Então vamos dizer assim de forma simples, né? O I de Pinhas é o Yud, ok? Então está acrescentado o nome a letra Yud. E no nome de Iosif, né? Está acrescentada a letra Rei, que foi registrado principalmente em Salmos 81, verso 6, né? Então o Salmo 81, verso 6, nós temos aqui o rei, né? Iosif, né? Então nós vamos ter aqui, ó, vamos ver aqui se dá para mostrar. Aqui. Então aqui você vai ver invertido, né? A Edna está ocupada agora, né? Edna, você está ocupada ou pode vir aqui? Ah, tá aqui. Meu socorro, meu braço direito chegou. Precisamos mostrar isso daqui para os nossos amados. Ok? Então vamos inverter aqui. Vamos inverter a imagem. Pode chegar mais perto, bem mais perto. Aqui, maravilha! É isso daí. Então nós temos aqui, ó, deixa eu me localizar. Opa. Então nós temos aqui, ó, Bi-Yosef. Então nós temos aqui, ó, exatamente o rei, que foi acrescentado, né? A letra rei, que foi acrescentado no nome de Iosif. Salmo 81, verso 6. Ok? Baruch Hashem. Toda Rabá. Não pode jogar beijinho, não. Os outros estão vendo. Ai. Baruch Hashem. Então, amados, o que nós temos aqui no pensamento racídico, nos seus ensinamentos? Porque ambos eram zelosos em relação à proibição de coabitar com mulheres não judias. Pinhas matou Zimri, e Iosif resistiu às insistentes tentativas da esposa de Potifar, segundo Zohar, capítulo 3, 213b. Isso esclarece a explicação de Rashi, de pôr que os nomes de cada família incluída no censo consistia no nome paterno, acrescido de um rei no começo e de um Iud no final, no censo que nós temos aí, diante daquilo que nós estamos na nossa paraxá aqui, na nossa aliá de hoje. Então, o censo consistia do nome paterno acrescido de um rei no começo e Iud no final. As nações insultaram Israel, dizendo, por que eles traçam sua linhagem por tribo? Eles realmente pensam que os egípcios não se aproximaram de suas mães? Assim Deus colocou o seu nome sobre eles, o rei de um lado e Yud de outro lado, que são as duas letras do tetragrama sagrado. Com isso, Deus estava dizendo simplesmente assim, eu atesto que estas pessoas são, de fato, filhos de seus pais, segundo Rashi, né, no seu comentário para o verso 5 da nossa aliá. Assim nós vemos aqui que as mesmas letras Yud e Rei foram adicionados para mostrar que o povo judeu tinha princípios morais, tal como Pinhas e Iosif. Porque esta vigilância é atestada por essas duas letras em particular, pergunta-nos o ensinamento racídico. Nossos sábios explicam que as letras em hebraico para homem é Ish, e para mulher é Isha.
Somente diferem nas letras Yud e Rei, que formam o nome de Deus. Sobre isso, eles observam: se um casal demonstra ser merecedor, a presença divina estará com eles, como diz o Sotá 17a. Aqui nós vemos a fonte talmúdica de que as letras Yud e Rei atestam que o povo de Deus é puro e sagrado. Não importa o que dizem, o importa é o que Deus confirma. É isso que importa. Então, por isso, as nações disseram que as mulheres judias do Egito foram tocadas pelos egípcios. E elas permaneceram fiéis aos seus maridos, fiéis aos princípios divinos, e não se deixaram seduzir em hipótese nenhuma, em momento algum. Tanto é que a questão de Bilã e Balaque, né? Que o conselho de Bilã foi para seduzir os homens, porque as mulheres não tinham como seduzir, devido à sua firmeza, fidelidade para com Deus, para com a família, para com os maridos. Então, as mulheres têm princípio, dignidade, elas são fiéis. E por isso, desde o princípio, tem mostrado essa nobreza das mulheres dentro desta realidade. Então, o próprio Deus vem atestar com das quatro letras do seu nome, soberano, supremo, para que realmente fique bem patente que o povo de Deus, ele é puro e é sagrado. Ok? Essa é a questão aí, sem sombra de dúvidas, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, para finalizar essa questão da Teshuvá, baseado nos filhos de Korah, então o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, né, pensar no arrependimento, e os filhos de Korah não morreram no motim de seu pai. Os filhos de Korah desempenharam um papel na chave, né, na rebelião de seu pai, e por isso foram devorados pela terra juntamente com os demais rebeldes. Contudo, ao contrário dos demais, eles se arrependeram profundamente e foram salvos da pena de morte, enquanto os outros foram às profundezas do Guerrinom, pena de morte. Deus permitiu que permanecessem vivos numa gruta subterrânea até a morte do restante da sua geração, aqueles 600 mil. E posteriormente, Deus permitiu aos filhos de Korah abandonar o seu esconderijo e regressar às suas vidas a comunidades. E se eles houvessem expressado o seu arrependimento abertamente, teriam sido poupados, inclusive, desse castigo atenuado. Ainda assim, a sua sobrevivência nos mostra o imenso poder do arrependimento, até mesmo quando não é seguido de uma ação prática com base nele, que é o que deveria ter acontecido, né? Então, só abrindo um parênteses aqui, né? Lembra daqueles filmes que tem aí, por exemplo, Viagem ao Fundo da Terra, Viagem ao Centro da Terra, Um Outro Mundo, Outra Caverna, que não sei o que lá? Então, vocês vejam que tem gente que lê Torá por aí afora, vai, né, e dá asas à imaginação e dá uns outros tipos de interpretações aí, né? Mas aqui, ó, tem fundamento, ok? Então, não tem nada novo debaixo do sol não, viu, gente? Agora, a conclusão que o nosso Rebbe traz para nós. Esta conclusão, né, que realmente deveria ser uma Teshuvá completa, deveria calar toda dúvida que pudéssemos abrigar sobre a possibilidade da redenção nos nossos tempos. Ou seja, tem muita gente que diz aí, o mundo não tem conserto. Tem. Ah, não tem mais jeito esse mundo aqui. Tem. Ah, as pessoas não têm mais jeito, não dá mais para confiar em ninguém. Tá sim, dá sim. Ah, não tem jeito esse mundo mesmo. Tem que terminar tudo, jogar uma bomba nuclear para tudo quanto é lugar, acabar com tudo e começar de novo. Nananina, não. Isso não faz parte do plano divino. Isso não faz parte do plano divino.
Ou seja, na realidade, até mesmo o simples fato de pensar no arrependimento já seria suficiente para aproximar a chegada da redenção final, com Mashiach. E mais ainda, quando a isto se somam os méritos que temos acumulado no decorrer deste longo exílio, principalmente do nosso irmão mais velho, o povo judeu. A Torá que temos estudado, os mandamentos que temos cumprido e o martírio que temos sofrido, que o nosso irmão mais velho tem padecido por tudo isto. Mas a Torá foi preservada até aqui. A Techuvá foi preservada até aqui. Ainda há um povo judeu e um povo não judeu que tem visto a Techuvá. Uns têm praticado e outros têm vivido a Techuvá de forma parcial, mas está sendo contado como mérito. Um momento em que você menos espera, uma pessoa X, que você nunca esperava que ela viesse procurar você e falar: que história é essa de monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica? Aí você vai falar o básico. O único Deus, o movimento Bnei Noach com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E aí a pessoa ou as pessoas, elas dirão: eu quero andar com você. Eu quero estar junto com você. Eu quero estar no mesmo lugar que você. Onde está a tua comunidade, Bnei Noach? Onde está a sua sinagoga, Bnei Noach? Eu quero estar aí. Quem que é a liderança? A liderança é o Rabino Yaakov Gerenstad. A nossa única liderança é Bnei Noach Brasil. Simplesmente isso. Então, vamos seguir em frente nesse sentido. Vamos honrar o nosso mestre, Rav Yaakov Gerenstad. Vamos apoiar os emissários, as lideranças que estão aí nas comunidades e nas sinagogas Bnei Noach. E vamos juntos somar com o nosso mestre, Rav Yaakov Gerenstad, nessa jornada monoteísta com fundamento judaico. Porque tem muita gente por aí tem muita gente por aí pensando em Techuvá e está precisando de pessoas, como diz lá o profeta Isaías, né? Bem-aventurados são aqueles que anunciam a paz. São aqueles que vão pelos montes, as dificuldades, as adversidades da vida, mas anunciam a paz, anunciam aquilo que Deus falou para Pinhas. O meu pacto contigo é de paz, é um pacto eterno. E aqueles que procuram cada vez mais anunciar o monoteísmo, o fundamento judaico, a orientação rabínica, está anunciando a paz. O pacto de paz de Hashem. E é um pacto eterno. E nós precisamos estar nessas fileiras. E a nossa orientação rabínica vem do Rav Yaakov Gerenstad, ponto final. Você não precisa ficar de macaquinho pulando de galho em galho atrás de rabinos A, B ou C. Ou seja, você precisa viver o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento é você seguir as coisas como elas são, corretas, verdadeiras e autênticas. Olha o que nos diz a sabedoria do Sinai, a ética do Sinai, os ensinamentos dos sábios do Talmud, o Pirkei Avot, onde que nos fala no capítulo 1, na Mishnah de número 6, onde nos fala lá: escolha um rabino e siga seu derech, que significa a sua abordagem, o seu ensinamento. No domínio do judaísmo prático, isso também levará à clareza e à certeza. Então, o que nos está nos ensinando aqui a ética do Sinai? Que quando você fica procurando rabinos, fica pulando de galho em galho, rabino A, B ou C, você não tem firmeza, você está vivendo sheker, uma mentira. Não que eles são mentirosos, o rabino, não é isso. É você que está vivendo uma mentira. É isso. Porque você não tem firmeza. Emet. Porque você não quer viver a verdade.
Você quer viver a sua, entre aspas, verdade, que é uma mentira, um sheker. Pinhas foi fiel aos seus mestres. Estamos vendo aqui, vamos ver nos próximos dias, Yehoshua, ele foi fiel ao seu mestre, Moshe. E Yosef foi fiel ao seu mestre, seu pai Yaakov. Então isso nos mostra a ética dos pais, que se você está vivendo o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, você tem um rabino para ser o seu derer, aquele que traz para você a abordagem correta para você seguir. E você não fica aí pulando de galho em galho. Macaco gordo, uma hora pega um galho mais fraco, vai levar um tombo que não tem tamanho. Então, dentro do judaísmo prático, isso leva à clareza e à certeza. Arranje um mestre, comprometa-se com sua autoridade e acate as suas decisões. Se você está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, seguindo o Rav Yaakov Gerenstad, mas ao mesmo tempo você fica procurando aí outros rabinos para saber A, B ou C, você não está fundamentado em Emet. E por que isso? A resposta vem da própria ética dos pais, dos sábios do Talmud. Ou seja, veja bem, arranje um mestre, comprometa-se com sua autoridade e acate as suas decisões. Se ele disser que um produto, por exemplo, é kasher, você não precisa conferir com 5 outros rabinos se é ou não. Escolha uma pessoa qualificada em quem você possa ter confiança. Isto é monoteísmo com fundamento judaico. Fora isso, você está vivendo uma mentira. Você é um mentiroso. Não são os rabinos, não, viu? É você um mentiroso. Você está vivendo hipocrisia. Você está vivendo de forma falsa. Uma fé monoteísta que deveria viver com inteireza, integreza, com fidelidade. Sem isso, nós não podemos cumprir a nossa tarefa suprema. Nós não podemos assumir a nossa missão, quebrando regulamentos, disciplina, ordenanças que vêm do próprio judaísmo para nós. Desta forma, diz os nossos mestres, você adquire um amigo. O teu mestre se torna o teu amigo. O teu rabino se torna um teu amigo e você se torna um amigo dele. Isso significa amigo. Amigo é para ser fiel um ao outro. Já pensou? O rabino A, que você diz que segue, diz X. Aí você vai consultar o outro rabino que diz Y. Aí você vai atrás de outro rabino que diz X. Que diz A, B ou C. Você está traindo o seu amigo. Então você não é um amigo verdadeiro, você é um amigo falso. Então a pergunta que eu deixo é, você é amigo do Rav Yaakov Gerenstad? Continua. A sabedoria dos nossos sábios do Talmud. Seguir este ditado envolve um processo que é um tanto complexo. Você pode tornar alguém seu mestre, porque o relacionamento é bastante unilateral. A amizade, porém, é uma relação de dar e receber. Um amigo, portanto, tem que ser comprado no bom sentido, entre aspas, não com dinheiro, é claro, mas com atenção, preocupação e amor. Aí pergunto de novo. Qual tem sido a sua atenção, a sua preocupação e o seu amor para com o líder Rav Yaakov Gerenstad? E dentro desse mesmo escopo,
Qual tem sido a tua atenção, a tua preocupação e o teu amor para com os emissários do Rav Yaakov Geranstad, nas comunidades Benei-Noa, nas sinagogas Benei-Noa? A amizade não vem de graça. Ela requer o seu tempo e consideração. Entre aspas, é o pagamento. O tempo e consideração que você precisa ter pelo seu rabino. Contudo, as pessoas dizem, 1000 amigos não é demais, mas até mesmo o inimigo só é supérfluo. Nesse contexto, diz, escolha um rabino e siga seu derer, a sua abordagem. E você fazendo isso, você estará... Há mais coisas para falarmos, vamos deixar para outra oportunidade. Mas há mais coisas para falarmos sobre isso. Mas o importante aqui é nós iniciarmos as coisas de forma correta. Se você começar de forma errada, a tendência para dar errado é muito grande. Mas se você começa a fazer as coisas certas, então uma coisa é certa. Você vai obter vitórias, sucesso. E isso está nas suas mãos, na sua decisão. Ou seja, amados, viemos para brincar ou para andar seriamente? Qual é a nossa decisão? Viemos brincar de monoteísmo ou viemos viver o verdadeiro monoteísmo? Por isso, sem sombra de dúvidas, né? O que o Eterno quer de cada um de nós é, de fato, a realidade. Que nós possamos viver a verdadeira Teshuvá. Cumpra a sua missão. E a nossa missão é o sonho de Deus, que é os dias de Mashiach, para qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Shalom, shalom. Até amanhã.